Hoje nós falaremos sobre o funcionamento da mente fascista. O fascismo ele é uma ideologia política ultranacionalista, autoritária, ditatorial. Os partidos e os movimentos fascistas, eles têm em comum pontos como o extremo nacionalismo, o desprezo pela democracia, possuem uma retórica populista, praticam a exclusão social, cultuam um líder, expressam o desejo da expansão imperialista, o controle total pelo Estado fascista dos assuntos econômicos, políticos e culturais. Isso, obviamente, dá pano para manga para muitas discussões em que historiadores, cientistas políticos podem aprofundar, né, se o Brasil ou a política que vivemos em nosso país, ela pode ou não ser caracterizada como fascismo. Mas hoje, a discussão se centra em torno da mente fascista. Para falar sobre esse assunto, mente fascista, nós teremos a provocação do Dr. Valtor, que está a partir de agora com a palavra, e posteriormente todos nós teremos a oportunidade de fazer as nossas intervenções. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, é preciso que a gente situe a questão do fascismo na história. A palavra fati em italiano é feixe, é um feixe de lenha, por exemplo, unidos por um barbante. Inicia com a marcha de Mussolini sobre Roma, que dá início a essa primeira tentativa de configuração do fascismo. É uma reunião de intelectuais futuristas, jovens intelectuais futuristas, sindicalistas, e há uma proposta do fascismo sempre no sentido de criar uma nova sociedade, uma sociedade regenerada, porque a que se está vivendo, conforme Mussolini, é uma sociedade degenerada. Essa ideia é central no fascismo, a ideia de que há uma decomposição e que eles têm que restaurar, eles têm que, por missão, recompor a sociedade. Essa recomposição se dá sempre na mitológica, ou seja, é o mito da Roma imperial, é o mito, no caso da Alemanha, da Alemanha grandiosa. A Alemanha tinha perdido a guerra na Primeira Guerra Mundial, né? E há um apelo aos mitos primitivos, né? dos germânicos, no caso da Alemanha, a mitologia romana, no caso da Itália. Então, essa engrenagem vai se fazendo dessa forma. E há toda uma relação entre uma concepção voluntarista da história e uma concepção violenta, ou seja, só haverá transformação na e pela violência. Eles não pensam em violência como uma coisa episódica, mas como algo permanente. Então, nesse sentido, vai se delineando o caminho histórico do fascismo. E o fascismo vai se espalhando, né? O fascismo não é algo que tenha um sistema conceitual muito definido, como, por exemplo, é o marxismo, como, por exemplo, são as ideias que eu tratei do Carl Schmitt. Tem uma certa consistência teórica. O fascismo, não. O fascismo é muito mais uma visão monumental, tudo é grande, tem que ser restaurar a Roma imperial, restaurar o poderio da Alemanha, né?
Então, esse poder grandioso. Tanto que a arquitetura que nasce desse processo é uma arquitetura sempre monumental, né? Então, há inicialmente uma contraposição ao dinheiro. Ele se coloca no começo contra o mercado capitalista. Daí uma ideia assim de maior aproximação com as classes não favorecidas. Daí a ideia de nacional-socialismo. Quer dizer, mas, na verdade, são contra, fundamentalmente, inimigos do socialismo. São fundamentalmente inimigos de qualquer visão universalista. A ideia é sempre centrada no poderio da nação, é o nacional-socialismo, né? E isso vai se configurando na perspectiva do líder. Ou seja, o líder fascista recebe as projeções de um grupo. Ele é mais constituído pelos liderados do que realmente alguém que sai com liderança carismática própria. O Mussolini era um fanfarrão, com neurose obsessivo-compulsiva bastante complicada, mulherengo. E eles são diferentes, né? Mas eles recebem todas as projeções dos liderados de uma forma tremenda. Eles passam a ser endeusados como quase como uma divindade. E aconteceu com Franco na Espanha, que era uma outra forma de fascismo, com Salazar em Portugal, enfim, com todos esses outros líderes do fascismo. Portanto, o fascismo ele tem um fascismo mínimo e um fascismo máximo, onde a violência pode alcançar extremos no fascismo máximo, como foi o caso da Alemanha. Então, esse desenvolvimento é importante para nós entendermos que o funcionamento do fascismo exige, de saída, a presença daquilo que o Carl Schmitt chamou o inimigo. O inimigo é aquele que alimenta, né, os adeptos do fascismo. O inimigo tem que ser superado, destruído, e como eles estão acobertados por uma moralidade missioneira, eles acham, inclusive, que têm o direito de matar, sem culpa, né? Sem se sentirem culpados, né? Então, eles se desculpabilizam nessa perspectiva. Então, nós vamos vendo que isso se aproxima muito do que nós anteriormente tratamos com o Carl Schmitt sobre a ideia de que o critério, né, do político seria a relação amigo-inimigo, né? E agora nós vamos ver que isso assume proporções extraordinárias, essa questão do inimigo ou dos inimigos, né? E na medida que isso avança, nós podemos também se juntar com aquela visão freudiana daquela antropologia pessimista que está também em todos esses pensadores. Embora o fascismo não tenha propriamente não seja propriamente um sistema conceitual, como é o marxismo e como é a visão schmittiana numa proporção menor. Quer dizer, então, na psicologia de grupo e análise do ego, a gente já vê essa questão do líder e como o líder assume as projeções do grupo narcísico. Quer dizer, o grupo narcísico recebe todas essas projeções dos liderados. E ele passa a ser tão extraordinariamente divinizado como alguém que vai cumprir uma missão
transformadora, regeneradora, purificadora, etc., que ninguém pode desconhecer a palavra do líder. Na Alemanha se dizia: a palavra do Führer tem força de lei. Esse é o caminho que vai trilhar o fascismo. Né? E aí vemos como as coisas vão se aproximando de uma questão subjetiva, de uma questão interna, de como a personalidade fascista vai se configurar. Quer dizer, o Reich tem um trabalho sobre isso, dizendo que se trata de uma repressão, né, da sexualidade que emerge de uma forma disruptiva, que é uma questão que é conexa a essa concepção de nós e eles. Nós somos os regeneradores, os purificadores, e eles representam tudo que é degradado, corrupto, libertino, que precisa ser suprimido, se não aniquilado. Nós e eles passa a ser um lema assim, fundamental, tanto do ponto de vista da configuração política na extrema-direita, como na própria mente fascista. Passa a ser algo que se aproxima, do ponto de vista de personalidade, daquilo que Freud estudou em O Estranho, o duplo. O indivíduo não é só ambivalente, ele é cindido, ele é duplo, ou seja, ele é duplo nesse sentido de que ele abriga simultaneamente o homem comum e aquele capaz da maior truculência e da maior crueldade. Eichmann, na vida cotidiana, era um homem comum, cuidava bem dos filhos, da família, mas era o instrumentador do processo de caminhamento numa espécie de correia de transmissão dos judeus para os campos de concentração de Auschwitz. Ontem eu estava conversando com meu filho, Walton Júnior, e ele estava me dizendo: pai, o Heidegger era a mesma coisa. O Heidegger foi um grande filósofo. O Heidegger produziu coisas extraordinárias. O Heidegger, mas não titubeou em se alinhar dentro do partido nazista aos maiores horrores que foram praticados no período hitleriano. De uma certa maneira, ele estava me dizendo, o Heidegger é uma personalidade mais absolutamente cindida do que a personalidade do Carl Schmitt, que foi expulso do partido nazista porque não queria participar daqueles horrores dos campos de concentração. Agora, o que é fundamental na mente nazista, na mente fascista, aliás, porque o nazismo é um compósito do fascismo, né? O que há de mais importante é que o fascista não tem diálogo interno. Ele não dialoga, ele não é capaz de fazer uma parlamentação interior de diferentes ideias dentro da mente. Ele tem uma ideia fixa. Aquela ideia fixa se transforma em slogan, em chavão, em bordão. É o comunista, é o judeu, é o esquerdista. E o esquerdista ele não precisa de examinar quem é o esquerdista. Ele tem que ser simplesmente eliminado. Quer dizer, essa visão, essa compreensão está muito bem colocada por uma psicanalista, antropóloga, psicóloga de Campinas, que é a Amneris Maroni, que ela fala, tem até junto da Jornal Paulista de Psicanálise,
tem um artigo meu, A Decadência do Amor, também. Quer dizer, mas o artigo dela é maravilhoso, porque ela mostra exatamente essa cisão da mente, essa divisão da mente. É como no duplo, essa duplicação. O duplo, como Dostoiévski trabalhou, como o Maupassant trabalhou, esse duplo, o próprio indivíduo ele desconhece. É como se ele funcionasse, eu digo sempre assim, que é como se ele funcionasse pela manhã de um modo e à noite ele se transfigura numa criatura irreconhecível, como era o caso do Eichmann, e parece, tudo indica, né, como foi também, embora a gente tenha que respeitá-lo como grande filósofo, mas o caso do Heidegger. Dentro desse percurso, o processo de funcionamento da mente fascista cria também a necessidade de lidar com uma concepção do outro, né, como uma espécie de paranoia pelo avesso, como diz a Amneris Maroni. O outro está sempre, aquele inimigo está sempre me perseguindo, então eu devo destruí-lo. Essa vivência é muito profunda e inconsciente, mas que se manifesta na consciência como uma necessidade de atacar constantemente os inimigos, insultar, xingar. Não sei se vocês perceberam que o insulto, o xingamento, passa a ser metódico. Não tem como negar a evidência. Todos os ministros do governo atual do Brasil xingam, insultam o tempo todo. E tem um outro aspecto. Como eles se ancoram na concepção mitológica de grandeza, eles têm um desprezo pela ciência, têm um desprezo pela cultura, né? Esse desprezo que o indivíduo vai ter pela cultura os isenta de querer saber as coisas, de querer aprender. Não, eles já sabem. Quem já sabe tudo, onipotentemente, não precisa aprender, não precisa se apropriar de novos conhecimentos. Então, nesse sentido aí, o indivíduo vai fazendo uma espécie de congelamento, eu diria em termos de Lacan, um congelamento da ordem simbólica. Ou seja, os significantes não têm mais a dimensão polissêmica. Os significantes são congelados. E então não há mais polissemia, que é, naturalmente, a condição da pensabilidade. E a pensabilidade é substituída pelo chavão. Pelo chavão, pelo bordão. Ah, não, fulano de tal é esquerdista, então ele não presta porque ele é esquerdista. Ele não, eu já parto do princípio que não tenho nada a aprender com ele. Essa é uma questão, quer dizer, que é o fundamental, que é essa tendência ou melhor, essa vivência do outro como desprezível. Não preciso me preocupar com os outros. Nesse sentido, há como há uma missão a cumprir, os outros estão degenerados, eles se permitem uma nova moral, que dá o direito, dá a condição de não ter compaixão, não ter empatia. Não preciso de empatia, não preciso de compaixão. Posso matar, como faziam muitos dos adeptos da SS, eles matavam, assim, crianças judias só para demonstrar a sua fidelidade ao Führer. Né? Matavam impiedosamente. Isso está no livro que o Newton me presenteou, que é Morrer Sozinho em Berlim, do Hans Fallada.
É impressionante aquilo lá, porque o Hans Fallada participou de tudo aquilo. Então, ele viveu tudo aquilo. Então, é uma coisa incrível, né? Como eles são impiedosos, né? E como eles têm que degradar, denunciar, xingar, né? Como eles como fazem atualmente. Claro que, como todo desenvolvimento fascista, nós não podemos também saber até que ponto essa aproximação com o conservadorismo não os torna ainda mais perigosos, porque os conservadores, na ausência de compreensão política, tendem a assumir como razoável o caminho do fascismo, desde que o fascismo, agora, muito próximo do capitalismo e do mercado, quer dizer, os torna, de certo modo, também próximos, né, dessa possibilidade de aumentar, né, as suas rendas, aumentar os seus lucros de uma maneira extraordinária. Essa questão aí vai colocando a personalidade fascista no caminho da perversão, porque, na verdade, se trata não só de configurações paranoicas, mas também perversas. Perversas no sentido da morte, no sentido de que eles não distinguem mais a relação com a compaixão, com a vivência amorosa, afetiva pelo outro, como algo que é fundamental para as relações interhumanas. Eles passam a adotar uma postura, basicamente, de que nós e eles, nós somos os que cumprem uma missão e eles simplesmente são o obstáculo para o cumprimento dessa missão. E tem aí também, em alguns momentos do fascismo, uma coisa apocalíptica. O anjo vingador que vem para purificar, para exterminar os pecadores. E aí vem a ligação da mente fascista com a religião. A Maroni coloca muito bem, traz uma abordagem muito baseada num texto do psicanalista norte-americano Christopher Bollas, quer dizer, que também trabalha essa questão da mente fascista. Na medida em que nós vamos juntando tudo isso, nós podemos ver que é uma mistura complicada de elementos paranoicos, de elementos perversos, componentes religiosos e missioneiros dentro do contexto da personalidade fascista. Isso é algo que coloca a personalidade e a mente fascista numa contraposição fundamental à mente democrática. Por quê? A mente democrática se baseia na tolerância, na condição de poder, mesmo sabendo que alguém não pensa como eu, pensa de modo diferente, pensa, por exemplo, como alguém que tem uma visão à direita, mas não nessa exacerbação que eles colocam, eu posso perfeitamente dialogar com essas pessoas. Mas a Maroni diz que na mente fascista verdadeira é impossível diálogo. Você não pode dialogar com tais pessoas e o melhor que nós fazemos é nos juntarmos com aqueles que são capazes de pensabilidade, com aqueles que são capazes de desenvolver uma mente realmente democrática, uma mente realmente capaz de compreender que o vínculo amoroso e não a destrutividade são os elementos mais importantes. Portanto, é isso aí o que eu posso colocar assim para dar início à nossa discussão, ao nosso debate. Obrigado por terem me ouvido. Muito bem, doutor Valton, nós que agradecemos a sua instigante provocação, para informar também aos que estão ingressando agora no grupo, nós abriremos, então, espaços de 3 falas
né, de colegas que queiram se inscrever através do chat para fazer as suas intervenções. O Valmir foi o primeiro a inscrever-se aqui. Pode. Tá. Já pode. Na verdade, é uma questão, uma pergunta mesmo, sim, e direta ao Dr. Valton, porque ele citou historicamente o fascismo na Itália, na Alemanha, citando alguns pensadores, até a personalidade do Mussolini, e eu queria que ele comentasse um pouco a respeito do fascismo no Brasil, historicamente e dentro da cultura, da nossa cultura. O Dr. Valton destacou alguns aspectos do fascismo, um deles, só como provocação mesmo, a questão da arquitetura monumental, aliás, frequentemente uma crítica que se faz a Brasília, né? Essa arquitetura monumental como algo que, de Brasília, né, como, embora a gente saiba do posicionamento do Niemeyer, né, mas como algo também que lembra essa questão fascista. Esse é um dos pontos da cultura brasileira que eu queria destacar. O outro, culto às personalidades, né? A gente tem desde Vargas, ou até antes, mas enfim, desde Vargas até o caçador de Marajás, né? O Fernando Collor, ou o mito, né? Que a gente tem hoje. Também um outro aspecto da cultura brasileira, isso estou colocando como provocações para o Dr. Valton, né, a questão do preconceito mesmo, dentro dessa estrutura de nós e eles, né, eles sendo os depravados, a ameaça à sociedade, né, e aí esses depravados podem ser vistos como os negros, a cultura africana, o candomblé, ou qualquer outro fragmento da sociedade considerado como marginal. E essa questão, bom, só para complementar, um aspecto que eu achei muito interessante, esse aspecto que o senhor falou no final do conservadorismo, que tende à perversão, né, quando se associa ao fascismo. Então, é uma provocação, eu vou ficar por aqui, eu queria colocar uma coisa mais curta mesmo. Obrigado. Ainda nesse bloco temos o João César e Márcio, e depois João César. Ok, muito bom dia a todos. Bom dia, Helder, bom dia, Dr. Valton. Prazer mais uma vez estar aqui conversando com vocês. Na verdade, eu queria retomar uma provocação que me ocorreu lá no primeiro encontro. Eu acho que agora ele pode voltar melhor para a nossa discussão. Assim, da forma como é colocado, né, nessa questão, parece uma coisa de estrutura, né? O fascismo é um tipo de personalidade com certas características que se forma historicamente dentro de uma determinada circunstância histórica, etc. E o tipo democrático, né, seria um outro tipo de personalidade radicalmente diferente, e é como se isso fosse realmente uma coisa da estrutura, né? Eu acho que a gente pode fazer aqui uma pequena analogia com as estruturas psíquicas, né? O fascismo seria uma tentativa de burlar a castração, enfim, né? Uma estrutura mais próxima da perversão, enquanto os democráticos seríamos mais neuróticos. Eu queria retomar um mito que o Dr. Valton citou, que eu acho que é extremamente rico, né? Lá na República de Platão, que é o mito do Gyges, né? do anel, que traz a invisibilidade e faz com que um cidadão perfeitamente normal e, vamos dizer, democrático se torne um tirano, um fascista. Gostaria de ouvir do Dr. Valton o que ele pensa a esse respeito. Existe, de fato, uma estrutura fascista e uma estrutura democrática, ou se trata muito mais de uma questão de ocasião em que uma mente perfeitamente democrática, se for dada a oportunidade, se torna um tirano, se torna um fascista? Obrigado. Ok, então com a palavra agora, João César.
É também uma pergunta para o Dr. Valton, é sobre a mente fascista. Ela é doentia, até que ponto ela também consegue transmitir doença a outras mentes? A gente viu o Hitler dentro do seu bunker, cercado pelas tropas da União Soviética, colocando crianças para defendê-lo nos últimos momentos da sua queda. Eu fico me perguntando até que ponto a população da Alemanha foi tomada por essa doença, ou não, na mente. É o poder? É a busca do poder em si? O poder de mando? O poder de potência? O que é isso, Dr. Valton? Por que um democrata consegue deixar tudo de lado que pensa para abraçar o fascismo? E como é que se consegue que 20 e tantos milhões, mais de não sei quantos milhões de brasileiros se imbuírem de que o mito está presente e elege um fascista? Eu gostaria de fazer essa reflexão sobre a doença, a vontade de potência, a vontade de poder, a transformação da mente em relação ao fascismo. Muito obrigado. Vou passar a palavra ao Dr. Valton, tem alguns comentários que costuram todas essas perguntas. O Carlos tinha comentado que achou muito oportuno a provocação do Valmir, na medida em que temos um fascismo brasileiro, e que há registro de manifestações fascistas desde os embates do abolicionismo. José de Freitas, e tem todo o movimento integralista liderado por Plínio Salgado. E então Valmir complementa a provocação do Márcio sobre estrutura ou oportunidade. Se essa última situação se aproximaria do mecanismo de identificação descrito por Freud em Psicologia das Massas. E Bernadette diz, no fascismo à brasileira não há nacionalismo. Como se entende isso? Começaria com o integralismo. O integralismo não alcançou a dimensão do fascismo brasileiro atual. Nós temos situações históricas importantes. Por exemplo, aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, um conhecido líder socialista foi morto na Praça Zé de Alencar pelos integralistas, o Jaime Calado, que é pai dessa moça que hoje é repórter no Rio de Janeiro, chamada Nadédia Calado. Ele foi morto ali. Eles são de uma intolerância tal que eles não suportam, né, que alguém possa ser contrário ao pensamento de nós e eles. Não suportam que alguém seja contrário ao pensamento deles. O Ceará tem uma tradição transformadora, modificadora. Bárbara de Alencar, Tristão Gonçalves, e o Jaime Calado, ele é muito pouco reconhecido, mas ele era uma pessoa extraordinária. E ele foi morto em frente ao Teatro Zé de Alencar, pelos integralistas do Plínio Salgado. Agora, tem uma outra coisa que eu me esqueci, a tendência de colocar assim, a nação acima de tudo, não sei o que acima de tudo, né? Essa coisa exacerbada, né? do nacional, né? Acima de tudo, Deus acima de todos, não sei o que acima. Quer dizer, isso é muito próximo dos emblemas fascistas. E essa situação aí, o João César colocou, que é a questão da vontade de poder. Certamente que existe, né? Em toda ditadura, o fascista não é bem o ditador clássico. Eles acabam entrando num jogo de corrupção tremenda. Aquela corrupção que eles tanto dizem abominar é exatamente o caminho que eles vão percorrendo paulatinamente. Eles vão se tornando, entrando em choque entre eles mesmos, e vão se destruindo e vão se corrompendo de uma maneira monumental. Monumental como é o pensamento monumental deles a respeito da sociedade. Eles têm uns emblemas, ou melhor, uns símbolos externos, como é o símbolo da suástica, como é o símbolo de usar determinadas roupas, o verde, no caso, acho que era o verde, né?
Os seguidores do Plínio Salgado eram chamados galinhas verdes, né? Pejorativamente. Né? Quer dizer, eles usam o verde e amarelo, e sabe nem por quê. Sabe nem por quê. Quer dizer, o indivíduo que adere a esse processo, ele não tem realmente conhecimento, ele não tem profundidade. De um modo geral, vamos dizer, 99,8% são pessoas rasas, são pessoas sem muita compreensão, sem desenvolvimento intelectual. E uma das coisas que eles mais detestam são os intelectuais. Os intelectuais que eles combatem muito, né? Quer dizer, porque a fantasia de competência, de capacidade, está toda depositada no líder, embora o líder possa ser um translocado, como é o caso deste Bolsonaro. Depositam toda a sua idolatria, né, o ídolo, né, naquele líder, né, e não reconhecem a realidade. Eles têm uma clara perda de sentido de realidade. O princípio de realidade também desaparece. Eu acho que o prestígio, a vontade de poder, realmente, como diz o Max Weber, é um dos impulsionadores desse processo. O Márcio colocou um ponto que eu acho que também é fundamental, que é a questão do anel de Giges, né, que nós tratamos nosso primeiro encontro, foi a República de Platão. O anel de Giges, um indivíduo que até então pacífico, democrata, consegue um anel mágico, e quando ele, através desse anel, ele chega ao poder. Gira o anel e se torna um tirano. Bom, eu creio que cada um de nós abriga um pouco do tirano que o poder pode suscitar, que o poder pode estimular, mas não no nível da mente fascista que chega a uma exacerbação máxima da divisão interna, ou seja, do duplo. O indivíduo duplo, ele não tem comunicação interna de uma parte da mente com a outra. É como do sósia, do Dostoiévski. Aquele outro, o sósia dele, é ele mesmo. Né? Ele mesmo que pode ser, num momento pode ser X, no outro momento é Y, completamente diferente. É como alguns matadores. Eu, uma vez, entrevistei no manicômio judiciário um sujeito que tinha família, cuidava bem dos filhos, etc. e tudo, mas tinha morto 40 pessoas, friamente, e não sentia nenhum remorso, nenhuma culpa. Então, é preciso uma extrema divisão psicótica para que alguém funcione desse modo, e não sinta culpa, não sinta remorso, como é o caso, né, dos torturadores e daqueles que fazem apologia da tortura. Só o fato de alguém fazer apologia da tortura já mostra a dimensão da sua falta de caráter, a dimensão da sua incapacidade de compreender o funcionamento dos outros. Basta ter um pouco de leitura para saber dos horrores que foi Auschwitz, a ponto de, acho que foi o Adorno, não sei, o Newton estava falando ontem para mim sobre o Adorno, quer dizer, eu acho que foi o Adorno que disse, depois de Auschwitz, o mundo perdeu a poesia. Agora, o que a Bernadette falou é exatamente isso, né? Que nós estamos dentro dessa configuração de poder. Complicado de tudo isso, em nome dessa regeneração ou tentativa de consertar e mantelar a corrupção, está se praticando a maior das corrupções, inclusive com o falseamento dos dados do coronavírus. O governo está escondendo, está tentando esconder os dados para que a comunidade internacional não tome conhecimento do que está, desse genocídio que está acontecendo no Brasil. O Mandetta ontem disse mais ou menos isso. E o Mandetta não é nenhum socialista, é simplesmente um técnico que está dizendo assim, isso vai chegar a uma situação trágica e desastrosa no Brasil, comandada por quem? Por uma guarda pretoriana de militares, que eu acho que acabam entrando nesse jogo estúpido de uma forma totalmente insensata e sem se darem conta de que já fizeram, desculpe a expressão, aquela merda em 64, quando deixaram o país com uma inflação gigantesca, quando roubaram na Transamazônica, na Coroa Brastel, quando roubaram na Ponte Rio-Niterói, de uma maneira ininterrupta, e vem com essa roupagem de que
vestir uma farda, se torna um indivíduo honesto e decente. Essa coisa aí que nós temos que ter claro, que ninguém por vestir uma toga ou por vestir uma farda se torna alguém honesto ou decente. A decência é um desenvolvimento do caráter. Não está na roupa, na roupagem de ninguém. Está no vestuário de ninguém. Eu esqueci de falar o que o Valmir colocou. O Valmir colocou uma coisa que eu acho que é fundamental, porque há absoluta relação de desprezo pela diferença. Todo diferente é desprezível. É o negro, é o homossexual, é o judeu, como no caso da Alemanha. Assim que chega a um ponto que você fica abismado. Na Alemanha, na Noite dos Cristais, eles mataram milhares e milhares de judeus, simplesmente pelo fato de serem judeus. Você lendo aquele livro, ao mesmo tempo apaixonante e terrível, Morrer Sozinho em Berlim, você tem uma ideia, porque ele viveu tudo aquilo, né? Você tem uma ideia da impiedade, você tem uma ideia do tamanho da incapacidade de empatia, de levar ao desespero as pessoas se suicidando. Tem uma senhora lá no livro, uma senhora judia, né? Covardia. Uma covardia, levando a senhora a se atirar do último andar do edifício dela. São coisas que a gente precisa recordar, precisa lembrar para de colocar e dizer não, basta. Nós temos que dar um basta nisso no Brasil inteiro. E acho que é preciso demonstrar isso, infelizmente, na rua. Nós vamos então passar a palavra para o Emardônio, Newton e Carla. Bom dia, Valton, bom dia, Helder, bom dia a todos os colegas e a todas as colegas. Fico esperando a hora de fazer o meu comentário e não consigo organizar tudo num tempo que talvez consiga. Mas desde o primeiro encontro que esse tema foi anunciado, que nós chegaríamos a ele, e eu fiquei esperando com muito interesse, porque eu tenho sempre, há muito tempo, tenho essa preocupação de como situar essa questão do fascismo em relação à psicanálise. Eu acho que a gente corre um risco razoável de estabelecermos o fascismo, a mente fascista, a personalidade fascista, como alguma coisa aproximada a uma estrutura psíquica. É um risco grande. A psicanálise já esteve correndo esse risco em outros momentos. Não é injusto dizer que por um período a psicanálise estabeleceu, ainda que nas entrelinhas, uma ordem heteronormativa do que seria uma saúde psíquica, felicidade psíquica, né? Amar, ter filhos, trabalhar, etc. E agora eu acho que a gente também deve ter o cuidado, eu concordo com o Valton, na aproximação cuidadosa que ele faz disso, para que nós não estabeleçamos uma espécie de ordem psicanalítica, poder, como a ordem médica tem, e dizer o que é saudável e o que não é saudável. Então nós temos que fazer as apreciações do ponto de vista psicanalítico, teórico, clínico, em relação a esse fenômeno do fascismo, mas não devemos, eu acho, estabelecer o que é uma doença e o que não é. Estabelecer em outros termos, claro, em termos políticos, né? Em termos de cidadania, em termos da lei que nós, em psicanálise, escrevemos com um L maiúsculo. E justamente sobre isso que eu queria comentar, porque eu tento pensar essa questão da mente fascista ou da personalidade fascista na relação que o fascista, no sentido do líder fascista, daquele que pensa o fascismo, daquele que propõe, teoriza, qual é a relação desse sujeito com aquilo que a psicanálise coloca como sendo o que estabelece toda a estrutura psíquica, que é a castração. Qual é a relação do fascista com a castração? Né? Seria uma relação psicótica,
em algum momento o Valton tocou nessa questão, onde o sujeito, escapando à castração, ela passando por ele sem atingi-lo, deixa ele permeável a fenômenos de invasão da linguagem, onde o significante perde sua polissemia, como Valton colocou, ou o sujeito fascista, ele é tocado pela castração, mas numa escolha ele decide desmenti-la e ir em frente, apesar do estabelecido das impossibilidades. Não matarás, mas assim mesmo eu mato, como o sujeito que matou 40 pessoas. Ele precisa ser psicótico para executar 40 pessoas? Eu não sei. Eu queria colocar essas questões como contribuição para uma discussão, porque eu penso que não necessariamente ele tem que ser psicótico. O líder fascista, o que produz pensamento fascista, o que se oferece como líder, eu particularmente penso como um sujeito que faz um desmentido da castração, um desmentido das impossibilidades, e ele se oferece, estranhamente, talvez possa algumas pessoas pensar, ele se oferece para ser, ao final do seu percurso, tornado objeto abjeto, como foi o caso de Hitler e Mussolini. Mussolini terminou enfiado num poste, Hitler terminou suicidado, sabe lá como foi, incendiado, não sei, e outros tantos. E acho que, por exemplo, esse idiota que está no poder também vai no mesmo caminho. Eu não tenho certeza, mas a impressão que eu tenho sobre o que acontece com o Bolsonaro é que ele não é exatamente um líder fascista, ele não é exatamente um pensador fascista, ele é um gerente vagabundo, um gerente de bodega, que as classes dominantes resolveram botar no lugar que ele está, porque ele era o primeiro que aceitaria fazer esses absurdos todos, como matar 30 mil pessoas, que já morreram 30 e tantas, 40 mil, fazer isso no barato. Dá um pichulé para ele, que ele entrega a Petrobras, ele entrega o pré-sal, ele entrega a população, ele entrega. Então, eu penso que o líder fascista é o sujeito que desmente a castração. O restante, a massa que vai atrás, os apoiadores do líder fascista, eles estão lá no Psicologia, né, dos Grupos de Análise do Ego, em Freud, que trata dessa condição de uma debilidade mental do sujeito humano quando está em grupo, de ser conduzido como gado, como a gente tem usado esse termo ultimamente, a partir de uma intoxicação, de um contágio. Realmente existe, mas não por uma via como se transmite uma doença, mas uma transmissão de uma identificação. Não é? O sujeito humano é suficientemente débil e débil mental em grupo para que isso se torne possível. Então, a minha questão, que eu gostaria de colocar para o Valton, seria a gente poder pensar no fascismo como alguma coisa em relação com a castração. E qual é essa relação? É uma relação de desmentido ou é uma relação de forclusão? Uma relação psicótica ou uma relação perversa? Obrigado, desculpem pelo tempo, se ultrapassei. Olha, eu queria fazer só uma parte aí, Madoni. Ainda que acho que a sua colocação é muito pertinente, eu estou voltando a desdobrar muito bem, certamente. Então o fascista está mais para o lado da psicose ou da perversão? Ainda que em outros matizes, mas o Winnicott, pensando na influência do ambiente como organizador, né, do núcleo do psiquismo e as suas constantes falhas, como demarcando feridas nesse processo de desenvolvimento emocional, né, eu penso aqui na questão de que efetivamente isso possa estar mais ligado a uma posição não neurótica do sujeito. E a depender aí é difícil realmente a gente precisar se estar mais de um lado ou de outro, mas aí precisaria fazer realmente um estudo muito mais da pessoa que está na posição do líder fascista.
Concordo com você, Helder, no sentido do não neurótico. Por isso que eu não incluí o sujeito neurótico, né, nessa questão. Obrigado. Ok, vamos então passar a palavra para o Newton e a Carla, e voltamos ao Dr. Valton. Bom dia a todos. Bom dia a todos e todas, né, especialmente ao Valton e à Wanda. Eu queria fazer uma saudação especial. E estou muito feliz em estar participando aqui do grupo de um debate sobre um assunto dessa magnitude, né? Tão pavoroso, mas infelizmente muito atual, né? Que foi meio que regurgitado, né? Imaginávamos que o fascismo era algo superado, né? Eu me lembro que eu conversava com um amigo meu que dizia: Newton, nós nunca vamos mais entrar numa via autoritária no Brasil, porque a sociedade civil é tão complexa, tem demandas tão variadas, que a imposição de uma ditadura não seria muito funcional. Então nós imaginávamos de algum modo que diante dessa complexidade não fosse se contrapor um poder de tal maneira mortífero e brutal. Mas o que eu queria provocar o Valton era no sentido, eu não sou psicanalista, portanto não tenho assim condição muito de enveredar pela teoria psicanalítica, apesar de ter alguma leitura de alguns textos de Freud, do Reich, ou outro autor. Eu sou professor de Direito, também trabalho com questão política, mas eu queria que o Valton fizesse uma relação, que me parece que é muito importante, do fascista, com o metabolismo do próprio capitalismo, né? Porque eu acho que você não pode associar essa emergência da personalidade fascista e do fascista da crise estrutural que o capitalismo passa, ou sempre passa, né? Porque o capitalismo vive periodicamente de crises. Essas crises são importantes e são funcionais para a agregação de mais capital, para a centralização e concentração. Por isso que se identifica muito o fascismo com um determinado momento, e aí eu poderia fazer até um paralelo aí com o que foi dito pelo Valton, o momento em que se exerce uma negatividade diante do capital, no momento em que se estabelece essa pensabilidade sobre o capital, especialmente do mundo dos trabalhadores, do mundo operário, surge essa pulsão de morte. Ela é instilada especialmente pelo grande capital, associado ao pequeno burguês ressentido, né? O Reich me parece que trabalha exatamente aí, né? Nessa questão da personalidade do pequeno burguês, com aquela dimensão moral e restritiva da sua própria dimensão afetiva sexual, e isso é utilizado politicamente, né? Então acho que isso é uma dimensão que é muito importante de nós examinarmos também como elemento complementar. Quer dizer, o fascismo não é qualquer forma de autoritarismo, de totalitarismo. Ele é particularmente uma forma de totalitarismo que se volta contra o mundo dos trabalhadores, dos operários, se volta contra suas organizações, se volta contra o elemento de negatividade, contra qualquer negatividade da ordem. E isso me parece, eu queria que o Valton pudesse também explorar, está muito ligado ao ícone do Estado-nação. Ou seja, o fascismo aparenta ser algo anacrônico, mas ele é muito moderno, ele está muito vinculado a essa dimensão dessa fascinação pela modernidade, e pela modernidade que se estabelece ali por volta do século XVI, XVII, a partir de uma uniformização e uma hierarquização das sociedades. O capitalismo nasce acabando ou destruindo, minando o pluralismo comunitário e o pluralismo linguístico, o pluralismo de expressão que havia na Idade Média. Então, ele precisa afirmar-se como uno e como algo que não aceita nenhuma discussão. A teoria do Hobbes, por exemplo, no plano da teoria política jurídica, traduz muito bem isso, né? A ideia do Leviatã. Então, me parece que o fascismo tem a ver com isso, né? Com essa dimensão que não aceita qualquer oposição ao Estado e ao seu complemento, que é o capital. Na medida em que o capital e o Estado nascem concomitantes, o Estado capitalista, né? Não aceita, portanto, nenhum tipo de clivagem. Não aceita, e eu acho que isso se expressa na personalidade do fascista também, né? Como o Valton bem disse, eu estava lendo um dia desse um texto da Hannah Arendt. Ela falava que o fundamental da personalidade do homem livre é exatamente essa coisa do 2 em 1, né? Que é esse diálogo interno.
a que o Walton se referiu. O fascista, ele não opera esse diálogo, mas é porque é como se o sistema estivesse exigindo o fim desse diálogo, né? Quer dizer, porque o fascismo fecha qualquer possibilidade de oposição, até dentro do próprio fascismo, né? Se você examinar o que aconteceu, por exemplo, com o nazismo, o Hitler teve que eliminar o chefe das SA, né? Que era que fazia, de certa maneira, rivalizava com ele em termos de autoridade. Então, essa me parece que é uma dimensão muito importante da gente perceber. O Carl Smith traduz isso com a figura do inimigo, né? Do todo indivíduo, a nação como um todo indivíduo que não aceita nenhum dissenso, que não aceita nenhum tipo de fissura. Essa valorização da autoridade, da unidade, que é uma coisa que, de certa maneira, existe e permaneceu no capitalismo depois do nazismo, inclusive através das manipulações. Por exemplo, a propaganda do Goebbels ficou, né? Se você olha, por exemplo, o capitalismo hoje, com a esfera de autonomização da propaganda, a produção da produção, isso começa em grande medida com Goebbels. Hoje você tem várias formas de manipulação midiática e da imagem que, de certa maneira, inicia-se aí com o nazismo. Eu acho que muitas técnicas administrativas, né? Quer dizer, porque a gente sempre pensa o nazismo como expressão de uma pura brutalidade, de uma pura irracionalidade, mas, na verdade, há uma profunda racionalidade capitalista, sistêmica no nazismo. Ele, na verdade, é uma industrialização da morte, né? Se você vê, por exemplo, quando as pessoas entravam nos campos de concentração, elas eram catalogadas como se fossem insumos, como se fossem matérias-primas. Quem é que pode render? O que é que dá para fazer disso? O cabelo dá para fazer peruca, a gordura humana dá para fazer sabonete. Era como se fosse não era só expressão de um ódio, havia por trás uma razão, né? Aquela razão perversa, a razão não emancipatória, como vai dizer Horkheimer e Adorno, mas havia uma razão. Então você não pode dizer que o fascista ele é aquela figura despirocada que não tem racionalidade nenhuma. Na verdade, ele opera com essa racionalidade, mas é com esse elemento pulsional da morte muito forte. Então, eu queria pedir um pouco que o Walton trabalhasse um pouco dessa dimensão também do externo, como ele se comunica com o plano interno, ou seja, essa crise que o capital vive e que se manifesta no fascismo e que tem a sua interiorização através da personalidade do fascista. Então é isso. Muito obrigado. Desculpe se eu me alonguei. Vamos dar a palavra a Carla e aí voltamos ao Dr. Walton. Bom dia a todos. Queria apenas desdobrar uma questão que Mardônio também adiantou, né, a respeito dessa dimensão do desmentido, inclusive para pensar essa questão do fascismo à brasileira. Eu fico realmente me perguntando se, de fato, o que nós temos, né, qual seria, portanto, dentro dessa lógica do desmentido e do fascismo, a gente poder pensar essa diferença entre o emblema e o símbolo. Enquanto o Dr. Walton falava, me lembrei dessa questão da retomada das 3 palavras do Augusto Conte, né, que estariam presentes na bandeira brasileira, né, que as palavras dele são amor, ordem e progresso, né, e sobrou para o Brasil, né, apenas a ordem e o progresso. E eu fico pensando, né, no que representa de fato, né, a retirada dentro do nosso projeto de fazer da bandeira brasileira um emblema e não um símbolo. Me parece que essa diferença ela é importante, eu vou dizer por quê, né? A retirada dessa dimensão do amor, né? Porque parece que, de certo modo, no símbolo, né, a gente consegue aí manter um certo potencial de instabilidade, né? O emblema, eu acho que ele está do lado desse aí que o Newton colocou. E acho que o símbolo não, né? O símbolo, ele justamente constitui esse potencial de serialização, né, de deslocamento, de deslizamento que o emblema não contém. Então, me parece que tem alguma coisa aí relacionada, né, ao fascismo à brasileira, que é essa exclusão da dimensão nossa, do nosso potencial de vulnerabilidade, inclusive.
E aí eu queria deixar registrado aqui essa semana, não é? Que a gente pudesse também pensar sobre o que representa, o quão emblemático foi a morte dessa criança em Recife. Eu acho que ela representa uma espécie de raio-x do nosso fascismo, né? Da ignorância a esse potencial de instabilidade, de vulnerabilidade, que talvez tenha sido também retirado da nossa bandeira. Acho que é isso. Vamos passar a palavra ao doutor Valton. Eu creio que eu toquei nesse assunto, toquei nesse tema da questão simbólica, né? Eu acho que quando eu falei em congelamento da ordem simbólica, eu estava me referindo a esses emblemas. Quer dizer, essas coisas que se tornam emblemas, mas que não têm polissemia. Eles ficam congelados. A camisa verde, não sei o quê, menino veste azul, menina veste amarelo, essas bobagens. Mas que isso tem um sentido, isso tem um objetivo, né? E aí eu concordo com o que o Newton falou. Há uma questão aí que é o que o fascismo, os fascismos, melhor dizendo, né, colocam na verdade, uma crítica da razão iluminista, né, da razão como nós entendemos, da razão científica. Mas eles têm uma racionalidade, eles têm um método, eles têm um plano, eles têm um objetivo. O líder, ele pode ser grotesco, pouquíssimo cultivado, mas ele recebe as projeções por identificação dos liderados. O Hitler não era nenhum exemplo de bom aluno, quis fazer teatro, não conseguiu, quis fazer filosofia, não conseguia nenhum nível de abstração. Agora, ele era um excelente indivíduo para as atividades táticas, um excelente mente, aliás, para a astúcia tática. Coisas complexas que a gente precisa lidar, precisa trabalhar nesses vários polos. A outra coisa que o Mardoni colocou, eu acho que tem pessoas com mentalidade fascista, tanto perversas como psicóticas. As duas coisas existem diferentemente em personalidades. Eu creio que... Porque se nós trabalharmos com diferentes sistemas conceituais, mas que se aproximam em vários pontos, a gente pode colocar assim, para o Bion, por exemplo, existem partes psicóticas da personalidade e parte não psicótica. É uma compreensão que coloca a questão por exemplo, a desmentida ficaria mais na parte não psicótica, enquanto que a foraclusão ficaria na parte psicótica. São diferentes sistemas conceituais que podem ser aproximados, eles não são iguais. E tem um outro ponto. Muitas vezes o fascismo é abordado a partir de vários ângulos. O fascismo não é uma coisa unitária. Um dos ângulos de abordagem do fascismo é o léxico e a sintaxe. Por exemplo, a palavra se dá à palavra uma dimensão muito, muito forte nas análises de muitos pensadores políticos. Mas isso é comum na teoria política. Por exemplo, John Locke, que era que foi, aliás, o fundador do liberalismo, do sistema representativo, escreveu o famoso discurso da tolerância. Essas coisas são muito complexas e essas teorias se entrecruzam para dar, vamos dizer assim, um pouco de base de compreensão para a nossa conceituação de política. Quando o Newton fala do sistema do capital, do capitalismo, do mercado, o fascismo foi se aproximando cada vez mais do mercado. Ele, inicialmente na Itália, de Mussolini, ele tinha uma posição moralista em relação à acumulação capitalista, mas depois ele foi se aproximando e os empresários, os grandes empresários passaram
a fazer parte do contexto político do fascismo italiano. Na verdade, eles tinham um pensamento mais próximo do conservadorismo, do liberalismo, mas a questão do empresário é muito pragmática, né? É muito na base da sintaxe, né? E do léxico, né? Ele não quer saber de muito aprofundamento, ele quer saber se naquela estrutura eu posso conseguir mais dinheiro. Quer dizer, é isso que interessa. Então, eu acho que tem todos esses aspectos. Eu acho que a gente tem que ter realmente cuidado para não transformar a nossa visão da mente fascista numa coisa assim de estruturas estanques. Quer dizer, realmente isso é correto. Agora, a Wanda estava me dizendo aqui uma coisa que me lembrou que eu não seria capaz de aceitar como analisando um torturador. Eu não tenho essa... eu já fui procurado uma vez por uma pessoa que declarou que tinha torturado pessoas. Eu digo, olha, o senhor procure outro profissional, mas eu não tenho nenhuma condição de atendê-lo. Porque eu parto do pressuposto que eu já vou ficar indisposto com aquela pessoa, afetivamente indisposto. Eu já vou ficar com uma postura que me tira, que me descentra da minha neutralidade possível. Então, não tenho condição de analisar alguém que torturou pessoas e fez aquilo com frieza. Agora, eu acho que determinados indivíduos estão perigosamente próximos mais da perversão do que da psicose do que da perversão. Eu creio que o problema da castração, eu penso que o problema do indivíduo onipotente, grandioso, de self grandioso, é que ele é realmente ele é encastrado. Olha o que o Bolsonaro faz. Ele vai a tudo quanto é manifestação de sem máscara, com um bando de gente sem máscara, porque ele é todo poderoso, ele é grandioso, ele é o grande líder, e isso estimula e aglutina os liderados. Aglutina os liderados na perspectiva dessa grandeza do líder. Então, eu acho que tem realmente isso, é um sistema de elementos complexos que a gente tem que ver até que ponto isso ou aquilo pesa mais. Se é a incastrabilidade do líder ou se é a desmentida dessa castração. Eu acho que também essa coisa do símbolo que a Carla falou é importantíssimo, porque nós vamos ver que essa emblemática ela também desqualifica a polissemia. Pede a polissemia, o nível de compreensão na representação realmente. Tanto que essas pessoas, na maioria, eles não têm muita cultura, eles são pouco cultivados. E isso que o Newton falou, finalmente, né, é um fato. Né? O sistema do moderno capitalismo ele vai se apropriando do fascismo tanto como mecanismo, como função política, como do fascismo como estrutura, como organização da personalidade, para não usar a palavra estrutura. Eu acho que o Trump é um exemplo disso. Quer dizer, só nos Estados Unidos, o Trump só não faz mais absurdos porque o sistema de pesos e contrapesos na sociedade americana é mais poderoso. Vocês viram a nota que as Forças Armadas americanas deram, né? Mandaram um recado para ele. A nossa obediência maior é à Constituição norte-americana. Ou seja, disseram claramente que o principal norte das Forças Armadas norte-americanas é a Constituição, e não o presidente de plantão. Isso aí, e o ex-chefe do Pentágono disse a mesma coisa. Agora, a nossa milicada aqui, que não tem o mesmo desenvolvimento, acaba dando suporte, não sei até que ponto
sem se dar realmente conta do que estão fazendo, ou só para segurar o emprego, porque aquele virou um cabide de emprego, né? De emprego para uma grande parte de militares. Parece que tem mais de 2.500 militares empregados no governo do Bolsonaro. Então, é uma situação que mostra a que nível nós chegamos. Nós podemos dizer, bom, o Bolsonaro não é um fascista no sentido clássico, mas no sentido, vamos dizer assim, da correlação de força, no sentido do modo como ele, da cenografia, como diria a Tereza, no sentido da teatralização, não tem como você deixar de reconhecer ali um dos aspectos do fascismo, né? Não importa o léxico, a sintaxe ou os elementos outros, porque o que vai se superpor a tudo isso é a questão da simbologia política. Eu creio que finalmente o Newton tem razão quando ele diz, olha, nós estamos dentro de um contexto que, em termos marxianos, é uma luta de classes no mundo todo. O racismo, agora os brancos estão também do lado dos negros americanos. Quer dizer, nós estamos vendo uma fagulha que espalhou um incêndio. E nós não podemos ficar, como alguns cientistas ou alguns indivíduos ligados à psicanálise, às vezes dizem, não tem que ficar neutro. Que neutro? Como é possível neutralidade? A neutralidade só serve para esconder a nossa ambivalência, a nossa dificuldade de sair da nossa própria ambivalência, para assumir a nossa inteira oposição a isso que é uma deformação de sistema político, ao lado de uma absoluta incapacidade de ver, como disse a Carla, o amor, né? Porque eles são implacáveis, eles não estão se incomodando com quem vai morrer. Aliás, o translocado do Bolsonaro diz de vez em quando, não, isso é besteira, todo mundo morre, né? E daí? Temos mais 3 inscritos, o Silvio Gadelha, Leonardo e Leônia. Bom dia, pessoal. Eu queria enunciar aqui para vocês, partilhar com vocês 6 pontos que me parecem muito importantes para essa discussão, mas eu não vou desenvolvê-los, porque aí eu acho que eu tomaria muito tempo aqui no nosso grupo, e acho importante ouvir mais pessoas. Mas o primeiro ponto é um certo cuidado que a gente tem que ter com relação à noção ou termo fascismo. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado na utilização disso, porque senão vai virar um termo guarda-chuva, como tem acontecido nos campi universitários, principalmente nas universidades públicas, que fascismo é tudo. Basta alguém olhar atravessado para o outro, que já é acusado de ser fascista. Quando um conceito explica tudo, ele não explica nada. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado com isso, não esvaziar ou não banalizar esse conceito que é tão importante. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, né, e aqui eu falo a minha referência aqui é Michel Foucault, não haveria como se falar de fascismo, como alega o nosso amigo Carlos Eduardo, desde a época dos debates sobre abolicionismo. O fascismo, juntamente com o nazismo e o totalitarismo de Estados soviéticos, são fenômenos absolutamente singulares, inéditos na história, e só tiveram condições de possibilidade de existência no século XX. Eles são, talvez, para aqueles que se preocupam com a questão do poder, os 3 fenômenos mais importantes do século XX, e é por isso que o Foucault disse que a teoria precisava, isso ele fala no final da década de 60, passagem dos anos 60 para os anos 70, ele fala, a teoria precisa fazer um ajuste, um acerto de contas com essas 3 coisas, esses 3 fenômenos que romperam no século XX. O terceiro ponto é sobre o fascismo à brasileira. Não sei se, diferente do fascismo, das manifestações fascistas na Itália e na Alemanha, o fascismo brasileiro, por isso que ele é meio problemático, a gente tem que ter cuidado com isso, ele para se colocar e ganhar força, ele não precisou do inimigo externo, como a Itália e a Alemanha precisaram. Vocês poderiam dizer assim, e o Hugo Chávez e a Venezuela? Aí é forçar a barra, porque o Hugo Chávez e a Venezuela nunca se colocaram como um fator realmente desestabilizante do Brasil, né? Nem tinham forças, sempre foram muito bem controlados e monitorados, por exemplo, pelos Estados Unidos.
Então, essa ameaça não é digna, digamos assim, de se colocar como uma justificativa. E aí, isso me leva ao próximo ponto. O fascismo brasileiro ele tem uma característica interessante. O inimigo não é externo, é interno. E esse inimigo interno é muito paradoxal. Por quê? Porque você precisa enaltecer o povo. Valton foi muito claro e muito feliz na maneira como ele caracterizou os elementos. Você tem que pegar elementos arcaicos, das origens, elementos míticos, e você tem que enaltecê-los, fortalecê-los e, dentro do possível, fazer com que o povo abrace, né? E se identifique com isso, etc. Mas acontece que o povo brasileiro, né? Se vocês notarem como é que o bolsonarismo lida com isso, o povo brasileiro, para o Bolsonaro, é o Jeca Tatu do Monteiro Lobato. Ele é desclassificado, ele é pobre, ele é ignorante, ele é malnutrido, ele é cheio de doenças, é algo, inclusive, para você ter asco, ojeriza. Então, fica um curto-circuito aí, porque não tem como enaltecer isso. Por isso é que quem são os inimigos internos do Bolsonaro? São os descendentes dos africanos, são os negros, são os quilombolas, são os povos indígenas. Vocês viram a manifestação do Weintraub, eu tenho nojo dos negros, dos LGBT, todo esse segmento, esses vários segmentos da população brasileira que estão à margem, que não se encaixam nesse modelo absolutamente abstrato do brasileiro branco, católico, de boa índole, de boa moral, consumidor, incluído, e etc. Então, é uma coisa muito mal resolvida que eu acho que a gente tinha que dar um pouco mais de atenção. E a gente só vai conseguir fazendo isso estudando melhor e conhecendo melhor a nossa própria história, as vicissitudes da história, dos modos de subjetivação dos brasileiros. Passo para outro ponto aqui. Para mim, uma chave de interpretação interessante do nosso fascismo brasileiro tem que envolver 3 fatores. Primeiro, a precarização da vida produzida pelo neoliberalismo. E aí a gente também tem que fazer uma interpretação do que é o neoliberalismo à brasileira, porque não tem assim, ele em geral, também tem que entender quais são as vicissitudes do neoliberalismo no Brasil. O segundo ponto, um ressentimento, eu acho que isso é um dos elementos que deu condições de possibilidade para a ascensão da extrema-direita no Brasil, um ressentimento justamente com aquilo que foi conquistado nas 2 gestões do Lula e da Dilma. Os marginalizados, os excluídos, ganharam voz, ganharam visibilidade e espaço também social, protagonismo. E isso não foi perdoado, principalmente pela classe média, média alta e os ricos. E, por fim, um elemento que é muito valorizado pela Eliane Brum, que é o seguinte: nós não elaboramos 2 acontecimentos cruciais da história brasileira, que é a escravidão e a ditadura militar. Parece que não aconteceu nem uma coisa nem outra. Parece que o brasileiro tem uma dificuldade tremenda de lidar de cara, de frente, de maneira corajosa, com esses 2 fenômenos que marcaram profundamente, né? Isso que aconteceu um pouco no Chile e na Argentina. Enquanto a gente não fizer isso, a gente vai estar patinando para enfrentar esse fascismo brasileiro. Último ponto, o fascismo é molecular, né? O Deleuze e o Guattari sempre disseram isso, discordando da leitura da Hannah Arendt. O fascismo funciona de baixo para cima, ele não é imposto de cima para baixo, por exemplo, por ideologia e outras coisas. Então, daí a importância de a gente seguir quais são as ferramentas que a gente tem para lidar com isso. Aí, vamos lá para o começo do século, na passagem do século XIX para o século XX. A gente tem a Gustave Le Bon, que foi muito caro para o Freud também, as próprias leituras do Freud. Vocês têm o Gabriel Tarde, que é o pensador do contágio, da propagação de fluxos. Né? Aliás, parece que são pensadores recalcados nas ciências humanas, quase ninguém estuda essas pessoas. Como é que você vai entender as redes sociais, essa dinâmica dos fluxos, se você não entender um pouco essa coisa, esses caras? E mais recentemente, a gente tem certa psicologia social, a uspiana, a tradição uspiana, a tradição da PUC, que abraça mais o materialismo histórico dialético, e correndo por fora, essa tradição
da psicoterapia institucional francesa, da socioanálise, da sociologia clínica dos franceses, que, infelizmente, eu acho que é pouquíssimo estudada hoje nas universidades. Então, a gente fica com uma leitura muito pobre da dinâmica social. Importante a tua fala, Silvio, porque basicamente do fundamental, né? É do que estamos tratando aqui também, as bases, né? E fica, então, assim, você, assim, um forte candidato para aquilo que o Dr. Valton já nos adiantou no início da reunião, né? Temos a possibilidade de outros convidados estarem, então, assumindo o protagonismo da provocação das próximas reuniões. Leonardo e Leônia. Bom, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. É a primeira vez que eu estou participando aqui do evento. Já perdi os 2 anteriores, porque, por conta de trabalho, etc. Então, eu queria agradecer muito ao Valton, ao Helder, a todos que estão aqui, essa possibilidade de fazer essas interlocuções, né? Eu, na verdade, vou fazer só alguns comentários, não sei se são propriamente, se elas se configurariam como questões, né? São alguns comentários sobre essa questão anterior que apareceu, que Valton comentou, Mardônio comentou, não é? Agora, falar depois do Silvinho é difícil, né? Porque ele já disse tudo aí, é complicado. Mas o que eu queria colocar é uma questão que o Silvinho também começou falando, né? É que essa discussão, né? A gente tem que tratar o fascismo como discurso e não como estrutura, não é? É claro que, enquanto um discurso, ele recai sobre cada um, e cada um, de alguma maneira, responde a partir de como funciona estruturalmente, né? Porque a gente corre o risco de um psicologismo, né? De incorrer numa ingenuidade psicológica de achar que o fascismo, eu sei que ninguém está dizendo isso aqui, mas é um risco, né? De a gente achar que é uma questão psíquica e perder toda a dimensão histórica e política que o fascismo enquanto discurso tem, né? Até porque é exatamente isso que o Silvio colocou, né? O fascismo é um fenômeno fundamentalmente moderno. Ele parece com o fim disso que Foucault chamava das sociedades do poder soberano. Quer dizer, as sociedades soberanas já eram por si só, a própria estrutura de poder já era fundamentalmente fascista. Com o mundo moderno, a ideia de indivíduo moderno, democracia, igualdade, liberdade e fraternidade, o fascismo se contrapõe a isso, né? E eu entendo o fascismo como sendo uma certa nostalgia da soberania no mundo moderno. Quer dizer, uma tentativa de recompor, o Valton usou esse termo, né? A ideia de recomposição de um mundo anterior do fascismo, e eu acho que é isso mesmo, é uma tentativa de fazer uma recomposição de uma lógica soberana num mundo que já não cabe mais essa lógica soberana, mas obviamente que ainda cabe, porque ainda existe fascismo e etc. Eu acho que isso tem a ver com uma questão, inclusive, muito cara à psicanálise, que é toda a localização do pai, não é? Do lugar do pai na política, porque o mundo moderno foi começando a minar o patriarcalismo, não é? Tem toda essa discussão que os filósofos já fazem de um certo tempo, os filósofos, sociólogos, etc., sobre a morte de Deus, a morte do pai, etc. Então é como se o fascismo fosse uma tentativa de recompor esse mundo soberano e ressuscitar o pai, né? Nós estamos num mundo em que o pai já não ocupa o mesmo lugar. Então, assim, os fundamentalismos, especialmente os religiosos, mas de todas as ordens, são um pouco isso, né? Uma tentativa de dar uma superidentificação ao pai, né? A ressuscitar o pai, as comunidades religiosas e etc. No mundo, não é? Onde o pai morreu, né? A psicanálise surge a partir disso. Né? Nós somos órfãos de pai, e aí o sujeito se vira, vai ter que se virar sozinho fazendo análise para dar conta das suas questões. Então, o fascismo entra um pouco nesse processo que o Silvinho comentou, né, que Foucault chama de processo de subjetivação. Né? E então, só uma última questão para exatamente fechar essa ideia do fascismo como discurso. Enquanto discurso, porque eu gosto muito da ideia que o Valton colocou, da ideia de cisão, não é? Esse conceito que Freud coloca lá no texto da cisão do eu, nos processos de defesa. Porque a cisão, ela pode ser provocada pelo discurso. Quer dizer, o discurso pode impor uma certa condição de cisão do sujeito. Se ele vai desmentir, denegar, foracluir, aí são outras, aí fica por conta da estrutura de cada um. É porque, veja, uma provocação aí que o Valton colocou, que
que de alguma maneira isso afetava o sujeito por uma questão de ignorância. Eu não sei se é só isso, porque inclusive Valton também citou Heidegger, né? Não sei se foi o Valton que citou. Bom, quer dizer, nós temos pessoas inteligentes, intelectuais, como Heidegger, por exemplo, que se submeteram a isso. E aí eu lembro o velho Freud, na Psicologia das Massas, quando Freud dizia isso, olha, não é uma questão racional, é uma questão pulsional, que é um discurso que pode promover uma cisão sobre a estrutura de qualquer um, não é? Porque senão a gente teria que considerar que todos os alemães eram perversos, ou eram psicóticos, a cultura, a sociedade alemã. E não era bem assim, isso foi um efeito de um discurso, não é? E que as pessoas acompanharam na lógica da psicologia das massas freudiana, né? Era fundamentalmente isso que eu queria colocar e obrigado mais uma vez. Obrigado, Leonardo. Nós vamos passar a palavra para a Leônia e depois ao Dr. Valton. Obrigada, Helder, um prazer estar aqui novamente. Um abraço aí, doutor Valton, Wanda e os colegas. Não, a minha participação aqui, né, é só mais para falar sobre o livro que o doutor Valton falou, né, Morrer Sozinha em Berlim, e eu lembrei eu faço parte de um grupo de psicanalistas aqui no Brasil, que a gente vem trabalhando com a questão dos sonhos, e trabalhando a partir de um livro que eu acho belíssimo e muito importante para nós, que é Os Sonhos do Terceiro Reich, da Charlotte Beradt, né? É um livro muito potente, que vem colocar o sonho, né, no espaço público. Ela coletou mais de 300 sonhos em 33, né, esse livro foi lançado no Brasil há poucos anos, e é bem interessante. Lembro também de outras produções que, né, penso serem importantes, que é da Svetlana, né, que é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher e O Fim do Homem Soviético. Acho que são produções no campo da literatura extremamente férteis para pensarmos, né, nos efeitos né, assim, para o sujeito, né, e no lugar do sonho, que não é só do campo do privado, depois até podemos discutir mais isso, mas o que o sonho, o que a narrativa do sonho pode trazer como depoimento, como testemunho, né, dos efeitos avassaladores, tá, do fascismo, do nazismo, dos campos de concentração. É mais para a gente agregar e tal, ser esse um dos próximos encontros futuros, que acho que é uma fertilidade aí muito forte. Inclusive, né, pandemia de distanciamento social, é comum, né, escutarmos que as pessoas estão falando mais sobre seus sonhos, né, trazendo muitos pesadelos, sonhos de angústia, pesadelos, né, como chamam, e o que tem aí de atravessamento e de um peso maciço, né, do coletivo, do que não pode ser elaborado, do que não pode ser falado. E muito importante isso, é a questão dos sonhos dos profissionais de saúde, né, nesse momento. Acho que fica aí como uma possibilidade, né, para os encontros futuros. Mas muito obrigada mais uma vez. Bom, eu creio que vou começar pela Leônia. Eu acho que isso que ela falou é algo importantíssimo, porque nós, num determinado momento, teremos que fazer uma reunião, um encontro, colocando a literatura, e a literatura que trata do nazifascismo. Acho que isso aí é e fazendo essa conexão com a psicanálise, com a questão dos sonhos. Acho que é muito bem lembrado, e é muito importante para a gente ver no futuro. Quanto ao que o Silvio falou, eu concordo. Acho que tudo que ele disse, eu concordo. Só tem um ponto que eu gostaria de tornar mais claro, que é o fato de que o fascismo, eu disse desde o começo que ele tem um mínimo e um máximo. Você tem um máximo na função fascismo, você tem um mínimo de fatores e um máximo de fatores. Quer dizer, você tem um mínimo, vamos dizer que esse mínimo foi no franquismo, na ditadura do Franco, na Espanha, né? Só para efeito de ilustração. E o máximo foi na Alemanha nazista, né? Quer dizer, onde vários fatores se entrecruzaram.
Quer dizer, eu acho que isso aí é um ponto interessante. A outra coisa que eu falei é que a análise do fascismo pode ser feita por vários ângulos. Um deles é o léxico e a sintaxe do fascismo. E o outro, acompanhando o raciocínio do Newton, é histórico, social, e na perspectiva mais marxista. Quer dizer, então, até porque o fascismo tem como inimigo, vamos dizer, de base, inimigo visceral, o marxismo. Tanto que eles vivem falando em marxismo cultural e não sei o quê, que a sociedade moderna está permeada pelo marxismo cultural, essa conversa aí, né? Então, acho que isso que o Newton colocou, e acho que eu concordo com isso, né? E, finalmente, o que o Leonardo falou. Tem quase nada a falar sobre o que o Leonardo disse, porque ele disse tudo que eu concordo. Não que eu discorde dos outros, que eu acho que são acréscimos. Por exemplo, tem pessoas que às vezes nem falam, como o caso de Eduardo, que diz coisas muito boas e interessantes. Mas é assim mesmo, num grupo as coisas se dão desse modo. Acrescentaria, no que o Leonardo falou, que o discurso político do fascismo ele tem realmente certas características muito específicas. O Sartre dizia, né, nunca aceitou o estruturalismo linguístico, né? O Sartre dizia que a palavra busca sentido e a linguagem busca significado. Essas coisas que são sistemas conceituais diversos, mas que têm a ver com o discurso, que eu acho que, de uma maneira mais sistemática, o Foucault acabou colocando. Eu acho que um assunto interessante também para a gente debater num determinado momento será exatamente essa relação entre poder, saber, que o Foucault, e a questão do corpo, né, sempre colocada na relação com a biopolítica, né, que o Agamben vai reforçar. Então, eu acho que é isso aí. Eu sempre acho muito bom, porque eu saio daqui mais rico de conhecimento, mais cheio de conhecimentos, que vocês todos acrescentam nessas reuniões, nesses encontros. Eu creio que e também a amizade que acaba unindo a todos nós. E nesse momento tão complicado, tão difícil, hoje tem manifestações em todo o Brasil. Eu fiz um áudio convocando as pessoas, aqueles que não têm comorbidades, para comparecerem às manifestações, para dizerem, lutarem pela democracia e usando o termo lutarem contra o fascismo. Porque o termo passa a ter uma conotação política, entra no discurso político de uma forma que acaba sendo um elemento de convocação muito forte, né? Ou seja, no sentido de que, embora a pessoa que ouve, muitas vezes não sabe bem o que essa palavra significa, né? Quer dizer, então eu acho que tem tudo isso a ver, embora nesse meu áudio eu também tenha dito que é absolutamente necessário que as pessoas que porventura comparecerem, que se protejam contra infiltrados, contra pessoas que querem provocar turbulência, porque nós estamos numa luta pela democracia e combatemos pela paz, não queremos fazer guerra. Quer dizer, combatemos esse sistema que está enviesadamente colocando o Brasil em perigo. Era isso, minha gente. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Um grande abraço para todos, todas. Ok. Mais uma vez, um agradecimento especial para o Helder. Obrigado, doutor. Agradeço demais as suas palavras. Então, fica aqui, finalizando o nosso encontro de hoje, né, o convite para que os colegas, então, possam vir compor, quem sabe, aqui a provocação dos próximos encontros, né, doutor Valton?
A ideia seria que no próximo encontro, depois a gente vai ver a sequência, quais seriam os outros apresentadores, que fosse sobre o racismo, porque está na ordem do dia, né? E a Alessandra sugeriu aí o nome de uma professora da UES, se não me engano. O Bernardo também está aqui, viu, Valton, na sala. A Yolanda também. Bernardo, eu gostei muito que você estivesse aí presente. Nós já nos conhecemos de outras batalhas. Pois, mais uma vez, agradeço a presença de todos e nos veremos no próximo encontro do grupo Cultura e Política. Até mais.